No próximo sábado, a nossa reunião ministerial. Iremos curvar a nossa cabeça e juntos louvarmos ao Senhor nosso Deus, adorando e exaltando. Logo em seguida eu quero convidar o pastor João Laia para estar louvando ao Senhor conosco com os hinos da harpa cristã. Curve comigo a sua cabeça. Grandioso Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Exaltamos o teu nome, Senhor, na alegria de servi-lo, de adorá-lo e poder estar nesta casa uma vez mais para aqui exaltar, bendizer teu santo e maravilhoso nome. Teu Espírito Santo nos conduza esta noite neste culto de adoração ao teu nome, que nós possamos aqui, Pai, manifestado da tua glória, o teu poder entre nós, estarmos nos alegrando, Pai. Renova, batiza com o Espírito Santo. E se alguém entrar esta noite que ainda não tem uma decisão pelo Senhor, possa ser impelido pelo teu Espírito a entregar a tua vida ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, adorando ao Senhor, pedindo a tua bênção pelo João Gabriel, Senhor, para que ele possa recuperar-se, para que ele possa ter, Senhor, meu Deus, a sua saúde restabelecida. Continue ajudando a cada um de nós, estenda a tua mão, é a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento, estaremos louvando ao Senhor, pastor João Laia nos conduzindo neste momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 171. Era um pecador, andava sem Jesus. Não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. Aleluia. Glória a Deus. 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará.
Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, o santo e celeste luz, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Aleluia. Vamos dar um pulo lá no hino 126. Glória a Deus. A bem-aventurança do crente. 127. Aliás, 126 mesmo. 126 mesmo. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando do seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia. 26. Formosa Jerusalém,
Só de pensar já dá vontade de ir para lá, né? Ou se Jesus viesse agora, hein? Que benção, hein? Aleluia. 26. Glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfar multidão e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de violar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte. Ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. É glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, oh amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos nos colocar de pé e nós vamos estar fazendo uma oração. Nesta oração, nós vamos estar orando pela família. Na tarde de ontem, uma tragédia, mas a família é que sofre, a família que está triste, a família que está com o coração partido, e a igreja sabe conversar com quem coloca no coração da família o conforto. Por mais palavras, por mais coisas que a gente ficar trocando aí, não vai ajudar em nada e às vezes até atrapalha, às vezes até magoa. Mas
quando nós conversamos com o Deus Criador, que sabe todas as coisas. Ele é quem faz todas as coisas se acomodar. E aí nós vamos clamar a Ele agora. Eu quero pedir ao pastor Kleber para fazer essa oração. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque estamos diante da Tua presença, Pai, para buscarmos mais uma vez a Tua face. Nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus, pelos familiares do pastor Djalma, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus pela vida da Cida, a esposa do Teu filho, Pai, que o Senhor possa confortar, consolar o coração dela, Senhor. Nesse momento, só Jesus, só o Senhor para entrar com providência na vida dela. Também a seus filhos, Pai, consola, conforta a sua mãe, toda a sua família, amigos, familiares, irmãos, a todos nós, Pai, que fomos impactados com esta trágica notícia. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor conforte, que o Senhor console, que o Senhor ajude, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê ânimo, fortaleza neste momento, Pai. Nos ajuda, ajuda a toda aquela família, a toda aquela igreja, a todos nós te oramos e te pedimos por misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Vamos estar lendo a partir do versículo 18. Livro de Samuel, capítulo 2, versículo 18, e eu vou estar lendo. Diz assim: Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque eu ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem. Os juízes o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor. Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Os irmãos podem sentar.
Bem, meus irmãos, o texto que lemos aqui deu para os irmãos perceber o clima, o ambiente, a situação espiritual daqueles dias. O ambiente era um ambiente degradável. O ambiente espiritual era terrível. Porque a autoridade espiritual do povo não tinha força, não tinha como corrigir situações como essa que nós lemos. Homens que estavam ali para suceder aquele sacerdote, mas eles estavam terrivelmente manchados, terrivelmente em pecado, e estava ali diante de Deus, fazendo sacrifício, atendendo às pessoas que iam para fazer o seu sacrifício normalmente, mas não tinham condições alguma perante Deus. Esse era o ambiente. Eu escolhi esse texto porque exatamente para falar sobre essa situação, porque a gente fica pensando, a gente fica procurando justificativa, mas a igreja está assim, a igreja está desse jeito, a igreja está daquele jeito, antigamente não era assim, havia mais isso, havia mais aquilo. Será? Porque o homem sempre foi isto que nós lemos. O homem sempre foi isto. Quando a maldade não cresce de um jeito, cresce de outro. A moral, a dignidade está sempre de um lado ruim, está acontecendo. Tivemos essa página da história de uma família de sacerdotes assim. Mas vem agora um menino que foi entregue na casa do sacerdote. Os irmãos conhecem a história, a mãe que pedia a Deus o menino, pedia a Deus para ser mãe, até o dia que Deus responde, e ela fez um trato com Deus, uma aliança com Deus, e Deus desse ela o filho, ela o devolveria para estar a serviço de Deus, e ela cumpriu a sua promessa. Quando o menino passou a cerimônia do desmame, o menino foi desmamado, ela pegou o menino e entregou lá na casa do sacerdote. E na casa do sacerdote, o menino começa então a aprender, a auxiliar o sacerdote. Mas qual era o ambiente que esse menino estava? Os irmãos podem avaliar. Como é que estava o entorno desse menino? Lendo isso então e falando sobre isso, nós vamos estar falando de crescimento espiritual.
crescimento espiritual. Nem sempre o ambiente em que a pessoa está é favorável para um crescimento espiritual sadio. Como eu já disse, a gente fica olhando para as pessoas, principalmente quando a gente é novo convertido e chega na igreja, a gente fica olhando quem vai ser o meu exemplo, quem que eu vou mirar para ser o meu exemplo. Eu quero ser um crente, mas eu quero ser um crente de verdade. A gente vem assim, eu quero ser um crente de verdade. Mas como é que eu vou ser crente? Aí você começa a olhar para aquele que te dá uma certa referência. E eu acho que esse irmão é o irmão, né? Às vezes a gente mira no pastor, esse pastor, eu vou mirar nele, porque se ele é pastor, então eu tenho chance de crescer no conhecimento. A gente tem essa necessidade, mas nem sempre a quem a gente está tendo como exemplo para mirar nele, às vezes não é. Porque nós, os homens, decepcionamos. Qual é a expectativa que você tem daquela pessoa? Aí um dia pode acontecer que você pode ficar decepcionado. E muitas vezes a decepção de uma pessoa tira ela do caminho do Evangelho. A decepção dela faz ela ficar encostada num canto. Quem faz evangelismo, quem sai de casa em casa, quem visita, sabe o que eu estou dizendo. Às vezes encontramos pessoas que, quando você começa a conversar com ela e evangelizando e tal, e falando, aí ele diz assim: não, eu já fui crente. Não tem isso, pastor? Eu já fui crente. Ah, é mesmo? Sim. Qual igreja que você foi? Ah, eu fui da igreja tal. Mas, meu irmão, ei, como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Não, porque houve um problema lá e eu saí triste e tal, não voltei mais não. Decepcionou. Não tinha ainda maturidade para sofrer determinadas situações no meio do povo. Porque aqui ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos têm o seu grau de imperfeição. O que tem aqui diferente dos outros? É que a gente está tentando melhorar. A gente está esforçando. Sair numa terça-feira de casa, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de atividades, chegar a roupinha e vir para a igreja, isso é porque a gente está esforçando. É um esforço que a gente faz para pegar um pouquinho que seja de ensino da palavra de Deus para eu melhorar. Cada vez que eu vou num culto, cada vez que eu vou na igreja, no ensino, no estudo bíblico relacionado à palavra de Deus, eu estou tentando melhorar. Eu estou tentando ter alguma coisa que vai trabalhar o meu ser. Eu disse numa congregação um dia, sendo lixados, né, irmã Marinha? Sendo lixados. Cada vez que a Bíblia passa por mim assim, ela dá aquela lixada assim, tem hora que dói. Dá aquela lixada assim, mas aí você fica atento, porque é para você melhorar. É para você ficar mais ajeitado. Né? Dei o exemplo nesse dia. Aí vão estar esses bancos aqui,
que não são tão confortáveis, mas são os bancos bons, né? Mas puxa na memória, onde estava essa tora que foi tirada dessas tábuas? Onde estava isso? Qual a grota, qual a mata, qual o ermo que estava essas toras que foi confeccionada em que havia de mostrar-se a Israel? Foi isso que o pastor leu. Tem muita coisa aqui dentro desse versículo que a gente poderia comentar, mas se está em crescimento, se está ficando bonito, aguarda, vai chegar o momento de ser usado, vai chegar o momento em que você vai ser útil naquilo que você foi chamado. Aleluia, Deus tremendo. O fruto precisa de estar maduro. Não adianta colher o fruto verde, não adianta botar o fruto verde para vender. Fruto verde estraga, mas quando ele está maduro, ele é útil. Então, nós precisamos de quê? De amadurecimento. Nós vamos ver isso, amadurecimento. E a gente às vezes precipita. A gente precipita. Vê a pessoa. Eu evangelizei um rapaz todo atrapalhado. E eu evangelizei ele. E ele ouviu, creu e aceitou Jesus. Aceitou Jesus, mas ele veio, que até me deu uma certa preocupação. Ele, com poucos dias, ele já tinha um desempenho de ler a Bíblia, tinha a facilidade de chegar na praça e ler um texto da Bíblia e falar com desenvoltura, e era muito novo. E aí os irmãos que não sabiam, começou a colocar peso nele. E ele chegava todo contente lá para falar comigo. O irmão falou que é para mim eu fazer isto. O irmão falou para eu fazer aquilo. E eu, rapaz, cuidado. Você ainda não tem experiência ainda para isso. Não, mas o irmão falou que eu posso. Tá bem. Irmãos, em menos de um ano, ele batizou, foi tudo às mil maravilhas. Mas em menos de um ano, o rapaz levou uma dificuldade lá, caiu, ficou prostrado. Depois voltou para a terra dele, não tenho notícia. Por quê? Colocar peso em quem ainda não tem condições de aguentar aquele peso, não tem estrutura. Já contei para os irmãos, meu pai, analfabeto, filho e neto de analfabeto, e eu ia com ele buscar lenha. Chegava lá no mato, ele cortava o pau e fazia aquelas toras. E eu sempre fui assim, o corpo mais avantajado. Pegava um pau daquele, queria fazer bonito, pegava aquele pau assim, esse aqui eu vou levar ele. Aí ele falava, não leva esse aí não, leva aquele ali que é mais leve para você. Não, mas esse aqui tá bom, dá para eu levar, botava ele nas costas. Não leva não que ele pode te machucar. Mas como me machucar? Se eu estou aguentando botar ele nas costas. Aí ele dizia, não, ele pode te machucar por dentro. Mas, entendia nada, mas eu obedecia. Deixava aquele pau ali e levava o outro menor. Anos depois que eu fui entender o que ele estava dizendo.
O meu corpo, eu tinha força, mas o meu corpo ainda não estava preparado para suportar o peso sem danificar o meu organismo. Aí eu trago isso para o nosso dia a dia, não é muito diferente. A Bíblia nos orienta que a pessoa tem que ter experiência, que a pessoa não pode ser neófito, não pode ser novato na fé, para estar assumindo determinadas coisas, porque pode acontecer dele ser machucado. Em Lucas 2,40, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Confirmando isso que eu estou dizendo aqui. Crescimento espiritual de Paulo, Atos 2:22. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Não era isso, não. É o 9:22, eu vou estar lendo aqui, pastor. Saulo, porém, se esforçava muito. Mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Era o crescimento de Saulo, ele estava crescendo entre os judeus. Mas ele não era doutor da lei, ele não era o homem que estava lutando para acabar com a igreja e botar o judaísmo, a fé dele em evidência. Só que agora mudou. O Senhor Jesus disse que ele teria que agora aprender dele, com ele. Às vezes a gente vem cheio de novidades, cheio de sabedoria, entre aspas, tem um conhecimento, dizia o pastor de saudosa memória, pastor João Pereira, que foi pastor dessa igreja, dizia: gente sabido, né, Joãozinho? Sabido. Pois é, mas não aprendeu com Jesus ainda. Pode ser perigoso, esse sabido seu pode te prejudicar. Aprendendo com Jesus é uma beleza. Quando você aprende com Jesus é ótimo. Vai fazer certinho, vai dar tudo certo. Mas quando eu quero misturar a minha sabedoria para fazer a obra de Deus, é perigoso. Pode dar errado e eu ficar frustrado. Então eu preciso de ter, meus irmãos, maturidade espiritual. 1 Coríntios 13, versículo 11, diz alguma coisa para nos ajudar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando se é menino, ninguém repara. Menino é isso mesmo. Menino desce aqui correndo, sai correndo, atravessa a igreja, vai para lá,
A gente fica, tem hora que fica preocupado, às vezes esbarrar num negócio, pode cair, enganchar o pé no banco, oh meu Deus do céu. Mas é menino. Agora, estranho, é um homem velho, quilomão, fazendo espetáculo no meio da igreja. Isso aqui é estranho. Cada congregação tem a sua dificuldade, mas eu estava numa congregação que tinha... Todo lugar tem umas coisinhas para corrigir, e aquilo às vezes demora um pouco, mas tem hora que Deus te orienta, que corrige, que é uma beleza. As crianças ficavam sem referência. Nesse lugar, as crianças ficavam, os pais sentavam assim, e as crianças ficavam, passa para lá, vai para o colo da mãe, vem para o pai, vai não sei para onde, vem não sei para onde. Falei, meu Deus do céu. E pai correndo para a igreja fora para pegar a criança. Aquilo ia incomodando. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conviver com essa situação? Está errado, não está certo. A casa de Deus é lugar de estar tranquilo, estar, né, reverenciando o ambiente que você está, reverenciando a Deus. Aí tive uma ideia, ajeitei, dei uma arrumada nos bancos da congregação e coloquei uns bancos do lado. E falei para os irmãos, eu vou pedir uma coisa para os irmãos. Os irmãos, os pais e mães, esse banco aqui é de pais e de criança. Para não ficar a criança andando para lá e para cá, eu vou pedir aos pais que, se não estiver fazendo nada, atividade nenhuma na igreja, senta aqui com a sua criança, porque você vai estar fazendo duas coisas. Você vai estar ensinando a sua criança a sentar na igreja para ouvir a palavra de Deus. Não vai ter essa chamada de atenção. E assim fiz. Irmãos, que bênção, que maravilha ficou. As mães já chegavam, já sentavam ali com a criança, e daí a pouco o pai vinha e sentava ali também, e a criança ficava toda feliz. E estava o papai e a mamãe sentados ali, ele também sentava e ficava ali o tempo todo. Quando ia participar da participação dele cantar, ele ia lá, cantava, voltava, ficava ali entre os dois. Melhorou, que foi uma beleza, o comportamento das crianças na igreja, e dos pais também, porque no dia eu disse, eu estou fazendo isso, meus irmãos, porque a criança andar para lá e para cá não me incomoda. Criança é assim mesmo. O que me incomoda é adulto correndo atrás de criança na igreja para lá e para cá. Pronto, já deu o recado, já ficou pronto o trabalho, né? Por quê? É preciso ter maturidade. É preciso que a gente cresça, porque a nossa tendência é sempre piorar. Mas a palavra de Deus está aqui para corrigir essas coisinhas que a gente vai criando em nós mesmos, né? Então é perigoso, muito perigoso. Então, ainda 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Sendo assim, é fácil. Quando eu falei alguma coisa que eu não devia ter falado, oh meu Deus, me perdoa, eu vou pedir perdão ao irmão, vou pedir perdão à irmã, falei o que não devia, tomei uma atitude que não devia. Isso é o quê? Se corrige, para que tudo esteja em ordem. As coisas em ordem funcionam melhor, é mais bonito. Com isso nós estamos adquirindo coisas boas, maturidade espiritual. Por que nós precisamos fazer? Buscar
buscar. Houve um tempo, eu acho que já não tem muito isso, se encontrava com um irmão ou ouvia um irmão passando para o outro na rua: ô irmão, não, irmão, vou lá buscar minha bênção, está na hora de eu buscar minha bênção, estou indo buscar minha bênção, irmão. Aí aquilo me incomodava, porque, meu irmão, você é bênção, você veio, porque é abençoado, você veio abençoando, e vai voltar para casa abençoando, porque a palavra diz: ser tu uma bênção, seja você a bênção, seja você a bênção, passe por onde passar, vai abençoando. Mas aí a gente aprende umas coisas, vou buscar a bênção, vou buscar a bênção, vou buscar a bênção, e é aquele saco vazio, está sempre com o saco vazio nas costas, caçando bênção. Não, você é bênção, onde você chegar, você é bênção. Então a gente precisa buscar essa estatura de Cristo. Efésios 4:13, por favor, de 13 a 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Em amor, em amor. Não é na base da pancada, é em amor. A palavra de Deus, ela sempre nos trata com amor. Ela nos trata com amor. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como o orvalho, que molha, mas você não vê cair. Você chega, se você deixar um carro assim na rua, nessa época agora de sereno, você deixa o carro na rua, você anda, você não vê, não sente uma gota d'água. Mas quando você chega lá perto do carro, você olha, está escorrendo água. Mas como é que é isso? Como que molhou? Se a gente não sente o gotejar. É assim a palavra de Deus. É assim a palavra de Deus. O gotejar da palavra de Deus vai nos moldando e fazendo aquilo que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você. É assim que vai acontecer, porque nós temos um perigo também. Eu acho que eu sou assim e penso assim, logo o irmão também tem que ser assim e pensar assim. O outro irmão também tem que ser assim. Mas peraí, não é assim. Não. O Espírito Santo molda você para aquilo que ele vai usar. Onde? Não sei. Mas você está sendo moldado para ele usar em algum lugar. O outro está sendo moldado para ser usado em outro lugar. Mas todo está sendo trabalhado. Através de quê? Da palavra. Que vai gotejando. E a gente vai sendo moldado. Porque para amolecer essa casca dura que é o homem, tem que ser molhado. Tem que ser com a água do Espírito. Para ir amolecendo e tirando essas crostas, que a gente vem com elas. Vai sendo
trabalhado assim. Ainda em Hebreus 5,14, tem um conselho para a gente. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Isso. Isso é aprofundar-se no Evangelho, aprofundar, não ficar entra ano, sai ano, aquela mesma coisa. Esse é um perigo que nós estamos enfrentando nesses dias. Você olha para uma pessoa, pensa que ela tem já uma certa robustez, né, do Evangelho, mas não tem nada, é criança ainda, só tem o corpão grande, mas é criança ainda, a cabecinha, né, não teve amadurecimento. Como que tem isso? Hoje, os nossos filhos, nossos jovens, você vê cada um homem enorme. Aí você, gente, esse rapaz aí, não vai ver. Quantos anos você tem, meu filho? Tem 15. Tem 14. Ainda brinca de bolinha de gude. Não tem? Ah, mas com aquele homão ali, brigando com as crianças ali por causa de bola. Não, é só o tamanho. Mas a cabecinha ainda é de menino, ainda é de criança. E não é que tem crente assim? E o apóstolo Paulo chega a dar uma apertada num pessoal. Vocês já eram para estar comendo comida sólida, ainda vou ter que estar dando uma madeira para vocês? Necessidade de maturidade. Primeira João 2,14 também nos ajuda. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Sim. Estrutura forte. É uma estrutura forte. Eu vos escrevi, porque vale a pena. Porque quando não vale a pena, isso aí dizia meu avô, isso aí é malhar em ferro frio. Isso aí não adianta não. Isso não vai não. Não adianta. Mas quando o Espírito Santo aquece, vale a pena. O ferro quando é aquecido, você dá a forma que você quer dele. Ainda que a gente seja aquele ferro bruto, mas com o aquecimento do Espírito Santo, se torna maleável, se torna fácil trabalhar. Poxa, o Joãozinho conheceu um homem aqui que era horrível, né, Joãozinho? O homem era brigão e matador. E aquele homem era o terror aí, para as ruas afora aí, para os botequins, para os bares aí, era o terror. Um dia, eu vi aquele homem com um punhado de folheto na mão, entregando folheto na rua. Eu falei, não, mas espera aí. Será que ele está doido? Olha a fé da gente como é que é. Eu, em vez de ficar feliz, né, o homem converteu agora, né? Não, eu pensei, será que ele está doido? Um homem desse? Aí,
Aí eu comecei a prestar atenção. Um dia eu entro num ônibus, está ele sentado lá na frente, Joãozinho conheceu ele, está ele sentado lá na frente, tinha um vozeirão, ele era grandão, um vozeirão. Ó, gente, vocês precisam de aceitar Jesus como Salvador. Eu sou fulano de tal. E olha, Jesus entrou na minha vida, saiu capeta para todo lado. Aí, ouvindo ele lá, e ele pregando dentro daquele ônibus. É o que eu estou dizendo. Quem olhava era um ferro que não tinha jeito. Mas Jesus entrou, o Espírito Santo começou a aquecer, pronto, agora estava sendo moldado, trabalhado para anunciar o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. É isto. Por quê, irmãos? Porque a imaturidade espiritual, ela não deixa crescer. Porque ele é incapaz de receber doutrina sólida. É incapaz de receber doutrina sólida. E isso aí é o que a gente tem visto. Tem pessoas que chegam, ele dá uma olhada, como já perguntaram o pastor aqui, essa igreja tem revelação? Essa igreja tem culto disso, tem culto daquilo? Pastor, tem, todos os cultos aqui tem. Mas não, eu quero saber o dia que é o culto de tal. Não, aqui é todos os cultos. Ah, não, então para mim não serve não. O que eu estou precisando é de um culto de revelação. Eu estou precisando é de um culto de libertação. Eu estou precisando, você está precisando é de Jesus. Você está precisando de Jesus, porque a hora que Jesus entrar, você é liberto, você é curado, você recebe tudo. Porque o Evangelho é completo, não vem por medida, agora você vai ter isso aqui, não, é de uma vez. Aleluia. Mas essas pessoas têm dificuldade de receber doutrina sólida, elas não conseguem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Difícil, né? Porque a nossa natureza é essa. Inveja. Inveja. Se o irmão comprar um carro novo, eu já começo a fazer ideia. Como é que esse irmão conseguiu comprar isso, meu Deus? Ou ele apareceu com um terno novo. Ah, mas deve estar devendo. Deve ter comprado de... como é que está o negócio de cartão? 12 vezes? Deve ter comprado de 12 vezes, porque olha o terno. Você está preocupado com o terno do irmão, com o sapato do irmão, se está novo, se está velho, com o carro, se está isso, se está aquilo. Esse é um tipo de inveja. Abençoa. O irmão comprou um carro zero, mas que bênção, irmão, Deus te abençoa. Deus abençoa, que o irmão desfrute bem disso aí, né? Seja bênção para o irmão, para a família. Mas não, aí eu começo a fazer ideia. Como é que ele comprou aquilo? Ele não tinha dinheiro. Sabe da vida dos outros?
Perigoso, muito perigoso. E com isso, não consegue absorver uma doutrina sólida, um ensinamento sadio. Não consegue, porque está sempre envolvido com essas coisas. Essa pessoa precisa de quê? De Gálatas, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Por favor, pastor. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. É o 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso. Traz para mim o que é isso? Eu preciso de acompanhar esse desenvolvimento. Eu estou em Cristo. Aleluia. Eu estou em Cristo. Eu preciso de acompanhar esse desempenho. Essas coisas que eu preciso. O comportamento de uma pessoa em uma área que ele ainda não conhece, ele está chegando agora. Ele não conhece. Ele precisa de quê? Ser ensinado. Se uma coisa que o crente precisa é de estar em cultos onde há ensino, estudo bíblico. Olha, irmão, tivemos aqui o É Bom. Graças a Deus que isso aqui ficou lotado. Isso me deu alegria, porque tem gente que está querendo aprender. Escola dominical, culto de doutrina. Isso traz alegria quando você vê pessoas frequentando esse tipo de culto, esse tipo de reunião. Por quê? Ele está enchendo, ele está sendo trabalhado, ele está armazenando o conhecimento que serve para ele e para os que estão ao redor dele. Aleluia. Quem me evangelizou não perdia um culto de doutrina, sem saber ler, sem saber nada, mas ele não perdia um culto de doutrina. Quando ele chegava lá no serviço, o que era falado aqui, ele falava para a gente lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A imaturidade causa instabilidade na fé. Efésios 4,14, deixa eu ver se é isso mesmo. Meio rabiscado aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. É isso mesmo. Porque se a gente não tiver maturidade, vai acontecer isso aqui. Qualquer vento de doutrina. Apareceu uma vez um negócio aí de um dente de ouro. Dente de ouro. Venha, botava no rádio. Você que vier vai receber dente de ouro, milagrosamente. Aí tinha umas meninas lá na congregação, da época, adolescente. Aí foram lá para ver se alguém ia receber mesmo dente de ouro. Aí foi, tal, naquela confusão toda, alguém começou a falar que tinha recebido, mas aí elas ficaram com medo de ir lá para conferir.
não ficou sabendo se realmente servia ou não. Mas foi atrás desses ventos, caçando coisas miraculosas. Tinha um irmão lá em Santa Efigênia, já dorme no Senhor. Aí diz que uma vez ele foi ouviu no rádio a propaganda de: hoje o anjo vai vir na igreja tal, na rua tal, número tal, tal, tal. Aí ele falou: eu vou lá ver o anjo. Ele contou para mim: eu vou lá ver o anjo. E chegou, tal, foi cedo, chegou lá, bem na frente. Não, eu quero ver anjo. Novo convertido, eu quero ver o anjo. Eu sou doido para ver anjo. E diz ele que foi, chegou lá, e o culto começou, e ele atento, o anjo vai aparecer. Ficou o tempo todo ali esperando o anjo, e o irmão lá fazendo toda aquele coisa. Olha, gente, daqui a pouco o anjo vai aparecer aqui. Olha, fique atento, irmão, fique atento. E ele, mais do que atento, porque é ele que queria ver o anjo, né? Aí quando foi na hora, enrolou, quando foi na hora que ele foi ver o anjo, aí o pastor disse: fecha o olho, gente, fecha o olho que o anjo vai chegar agora. Ele falou: não vou fechar o olho não, que eu quero ver. Não vou fechar o olho não. Dizer que ficou lá olhando. Aí passou, o pastor orou, aquele negócio todo, fez aquela coisa toda. Aí terminou: quem viu o anjo, irmão? Aí ele ficou sem, eu não vi nada. Aí disse que uns irmãos lá levantou a mão: é só quem teve fé que viu. Quem não tem fé não viu. Aí ele foi embora para casa frustrado, porque ele não viu o anjo, porque não tinha fé. Eu ganhei um rapaz com Jesus, eu falei do discipulado dele. E ele foi no culto e disse que ele recebeu um dente de ouro. O irmão falou que tinha recebido dente de ouro. Ele falou que na hora ele sentiu um gosto de cravo da Índia na boca, como se fosse um produto de dentista. E ele me mostrou o dente, eu vi. É um dente, é uma obturação rosado, meio rosado. Parecia uma pérola, uma coisa assim, rosado. Dizia que era o ouro do céu. Aí eu particularmente fiquei com outro problema. Falei: é de Deus ou é de Deus esse negócio? Eu vi, o troço era um ouro diferente. O meu problema foi saber, é de Deus ou não é? Isso foi a minha questão, esse foi o meu problema. Complicado, né, meu irmão? É complicado. Por que, gente, isso? Por que a gente anda atrás disso? Por que a gente fica encantado com essas coisas? Imaturidade, curiosidade, coisa que você não precisa. Jesus já te salvou. Tem um exemplo, uma vizinha, a irmã Maria, era um casal, mas tão religioso, tão religioso. Quando eu saía, que a escola dominical era só aqui, quando a gente saía de casa para vir para a escola dominical, esperar o ônibus, a Raquel era pequenininha, de colo ainda, e a gente vinha para a escola dominical, eles já estavam voltando da igreja deles, aquele casal. E um dia, depois de uma certa situação lá, Jesus entrou naquela casa. E aquela irmã Maria agora, a dona Maria, ela aceitou Jesus, alegre, feliz da vida. E tinha uma porta lá que o esposo dela reclamou que se eu tinha como arrumar aquela porta, porque ela agarrava, eles bem idosos. E eu fui lá arrumar a porta. Fui lá, tirar, tal, a porta agarrando. Ajeitei a porta e tal. E ela tinha um problema de, como é que chama, gente, no pulmão, efizema pulmonar. E ela sempre passava mal com aquilo, ela passava muito mal com aquilo. E aí, acabei de arrumar a porta, ajeitei tudo direitinho, eles alegres,
arrumaram um café para mim, eu estou lá tomando café com eles e contando bênção. E eu perguntei a ela, e como é que a senhora está, irmã? A senhora tem passado bem? Tem dia que eu passo bem, mas tem dia que eu passo muito mal, mas agora eu não tenho problema com isso mais não, porque eu estou feliz com Jesus. Jesus me salvou. Se Ele quiser me curar, Ele cura. Se Ele não quiser, eu sei que Ele tem um corpo, que eu não vou sofrer mais essas coisas para mim. Gente, recém-convertida. Glória a Deus. Nunca esqueci isto. Recentemente convertida, mas ela já tinha convicção, já tinha esperança de que não precisava dessas coisas aqui, não. Agora é com Jesus, Ele que resolve, se Ele quiser. Muito bem, vamos já para o término. Então a gente precisa, meus irmãos, de progredir espiritualmente. A gente precisa disto. Porque um crente, nessa circunstância que nós falamos aqui, está sempre raquítico, está sempre daqui para lá, movimenta de um lado para outro, caçando bênção, com um saco vazio para encher de bênção, e não enche nunca. É você que é a bênção, é você que é bênção, não é? Então, a gente precisa de progredir espiritualmente. Salmo 92, 12, eu acho que ajuda a gente. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Quem não quer ficar florido, quem não quer passar assim e a pessoa olhar como um colega meu, vivia nos botequim, aí ele estava afastado da igreja. Estava afastado da igreja e bebendo. Aí resolveu voltar para a igreja. Voltou para a igreja, firmou, tocava um instrumento, ficou lá. E o lugar dele era na feira, aquelas barraquinhas de canto de feira, ele estava sempre ali. Aí parou de ir naqueles cantinhos lá e sumiu. Aí um dia um colega dele, ele contou pra gente, o colega dele encontra com ele, ficou olhando ele de cima embaixo, reparando, e aí, escuta, você é o fulano? Ele disse, sou eu mesmo. Rapaz, eu estou olhando, que oficina que você passou, hein? É esse ponto que a pessoa chega, o colega que andava junto com ele, agora já não reconhece, por quê? Renovou. Jesus renova, é como a palmeira. E isso tudo, meus irmãos, para obter a vida abundante. João 10, 10. Ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para que você tenha vida, e vida com abundância. É isso que nós estamos buscando, é vida com abundância. É vida, como diz a minha terra, para dar, saúde para dar e vender. Saúde para dar e vender. E a gente só tem isso em Jesus. Só em Jesus que a gente tem isso. Porque aí fora é negativo. Muito bem, meus irmãos. Peço a Deus que essas palavras ajudem os irmãos a estarmos a cada dia mais nos aperfeiçoando, né? Para estar a serviço do Mestre e sendo bênção aonde a gente estiver. Pastor Nelson, por favor. Curve comigo a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Teu Espírito Santo continue trabalhando as nossas vidas, fazendo-nos cada dia buscar desse conhecimento e assim estarmos nos preparando, Senhor, estarmos sendo
ensinados na tua palavra e vivê-la a cada dia. Pedimos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, está entre nós, vindo com carta de mudança, apresentando a Igreja do Senhor em Juiz de Fora, o irmão pastor José Sérgio e a sua esposa, a irmã Elane Maria Andreto. Pastor Sérgio Andreto, por favor, pastor, se coloque em pé. Está aí o nosso pastor e a sua esposa, vem da cidade de Barbacena, portando carta de recomendação. Nosso pastor Renato é o pastor presidente ali. Nós estamos alegres. Quero nosso pastor Sebastião Reginaldo, primeiro vice-presidente, estará abraçando o nosso irmão. Nossa irmã Helena, por favor, abrace aí a esposa, nossa irmã Helena, coordenadora do círculo de oração. A igreja está feliz com a presença dos irmãos. Vamos dar um glória a Jesus, digamos juntos: glória a Jesus, glória a Deus. Nós estaremos louvando ao Senhor, mais um hino da nossa harpa, e estaremos assim servindo ao Senhor com as nossas contribuições, nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor nosso Deus. Convidar uma vez mais nosso pastor João Laia para que ele possa estar louvando ao Senhor conosco, e assim estaremos contribuindo na casa do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 322. As Santas Escrituras é o que nós aprendemos nessa noite, né? 322. São as Santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas a luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o Santo Evangelho que nos fala de perdão e
velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, essa semana, amanhã, quarta-feira, oração nesse tempo, oração pela manhã, oração à tarde, oração à noite, de 20 às 21 horas com um grupo de casais. Círculo de oração pela manhã e círculo de oração de 14 às 16 horas. Quero lembrar também, na quinta-feira, um grande culto de louvor ao nome do Senhor. Estaremos aqui a partir das 19h30 adorando ao Senhor. Teremos a participação dos familiares daqueles que são acolhidos no projeto Bom Samaritano e temos a participação daqueles irmãos ali que estão sendo acolhidos pelo projeto e estão aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Venha estar conosco, tem sido uma bênção toda quinta-feira. Deus tem se feito presente entre nós, salvação de almas, e Deus tem alegrado o nosso coração. Sexta-feira, os ensaios, temos o ensaio do Grupo Cantares e também o ensaio do Coral da Igreja. Sábado pela manhã, às 9 horas, a oração da família, de 9 às 11 da manhã. E no sábado, às 14 horas, teremos a nossa reunião ministerial. Então, fale ali no seu setor, convoque os obreiros para que possam estar aqui no próximo sábado às 14 horas. Domingo pela manhã a escola bíblica dominical e à tarde 18h30 o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Lembro aos irmãos que nós aqui no Templo Sede teremos nos dias 19 e 20 a festividade da Orquestra Adoração. 19 e 20 desse mês de agosto, a festividade da Orquestra Adoração, sábado e domingo, 18h30. Teremos no dia 26 de agosto, estamos orando, jejuando desde o 1º de agosto até o dia 25, porque no dia 26 estaremos ali na Zona Norte, realizar a nossa cruzada Juiz de Fora para Cristo.
Teremos pelo menos 11 locais de culto ali pela manhã, a evangelização começando às 8 horas da manhã, oração, saindo pelas ruas, pelas praças ali daquela região da Zona Norte, e finalizando com um grande culto evangelístico na Rua da Igreja, ali em Santa Cruz. Então você que não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, para que a gente saiba o número de pessoas que a gente vai poder contar naquele dia, para estarmos fazendo os grupos, as comissões que estarão evangelizando. Então, orando, distribuindo folhetos, fazendo culto ao ar livre e participando deste grande evento ali na Zona Norte, dia 26 de agosto. Glória a Deus. Nós estaremos nos colocando em pés. Você que quer receber a última oração desse culto, eu quero convidá-lo a vir à frente. Lembrando os trabalhos que acontecem nas praças, irmãos, Praça da Estação, Praça do Riachuelo. Nós sempre estamos ali envolvidos nesse trabalho com alguns irmãos. Você deve estar orando, cooperando. Trabalho na segunda-feira com o círculo de oração, na quarta-feira, na terça-feira aqui na Praça do Riachuelo, na quinta-feira na Praça da Estação, e também falando do amor do Senhor nosso Deus. Nessa oração nós estaremos orando pela recuperação do João Gabriel, amigo do irmão Marcos. Estaremos orando pelo pastor Marinho, que fez aniversário dia 4/8. Pede oração, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Nós estaremos louvando o nome do Senhor nosso Deus. Orando pela recuperação do diácono Marcelo, estaremos pedindo a bênção do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Robson está dizendo que nós oramos por um irmão aqui no sábado, na oração da família, um colega dele que sofreu um acidente e entrou em coma. Um acidente doméstico ali em São Paulo e ficou em coma, e ele mesmo já respondeu o WhatsApp ao pastor dizendo que já está fora do coma, e vamos aguardar mais detalhes, mas vamos continuar orando, porque o nosso Deus, ele continua fazendo maravilhas no meio do seu povo. Glória a Deus. Irmão Marcos dizendo do milagre na vida de uma senhora que sofreu traumatismo, bastante choque na cabeça, mas que agora já está em casa. Oramos, pedimos a bênção do Senhor e Deus a recuperou. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que têm apresentado o seu pedido, os irmãos que vieram aqui à frente, cada um representando e crendo no milagre e na bênção do Senhor. Pai, nós oramos uma vez mais, Senhor, ao término desta reunião, Pai, apresentando ao Senhor os nossos pedidos, alguns de agradecimento pela operação do Senhor, pelo milagre do Senhor, e outros, Senhor, colocando nas Tuas mãos as necessidades, Senhor, a aflição, a angústia, a ansiedade, porque a Tua palavra diz, lança sobre o Senhor, e Ele tem cuidado de vós. E nós, ó Pai, oramos, concordando, Senhor, com Teus filhos, e pedindo, Senhor, o milagre do Senhor, a bênção do Senhor, opera milagres, traz cura divina, Senhor, causas na justiça, Senhor, ó Pai, dá-nos orientação para a solução de problemas, porque sabemos que o Senhor é quem cuida dos Teus filhos. Dá-nos, ó Pai, nós te pedimos assim, e agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lembrando aos irmãos, dia 12 de outubro, irmãos, não se esqueça, esteja orando por esse dia, um dia com Deus. Nós estaremos ali na cidade de Santos Dumont, toda a igreja, para batismo em águas, e um dia que a igreja vai estar se alegrando na presença do Senhor. Autorizado pelo primeiro vice-presidente, estaremos impetrando a bênção. Levante comigo a sua mão, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, a graça consoladora do Espírito Santo e a comunhão em Cristo Jesus esteja em cada coração, digamos juntos, amém. Não deixe de abraçar aí o novo casal, o pastor José.